Entender essa verdade bíblica. Martinho Lutero estava em crise. Não uma crise comum, dessas que vêm e passam com o tempo, mas uma crise silenciosa, profunda, que ninguém ao redor parecia entender. Por fora, ele era um monge exemplar, disciplinado, dedicado, obediente, cumpria rituais, jejuns, orações intermináveis, dormia pouco, estudava muito, confessava cada pensamento que julgava impuro. Mas por dentro, algo estava quebrado. Distante sentia que estava. Quanto mais se esforçava para ser justo, mais culpado se sentia. Era como correr em direção à luz e perceber que ela nunca se aproximava. Talvez você entenda isso melhor do que imagina. Há momentos em que fazemos tudo certo, seguimos regras, damos o nosso melhor, mas a paz simplesmente não vem. Lutero vivia exatamente esse conflito. Ele não lutava contra o mundo, lutava contra a própria consciência, mas devastadora. Como um homem imperfeito pode ser aceito por um Deus perfeito? Essa pergunta não o deixava dormir. Ele se punia, se cobrava, se acusava. Cada erro parecia uma prova de que nunca seria suficiente. Ele acreditava que precisava pagar por cada falha, compensar cada pecado com esforço, dor e sacrifício. E quanto mais tentava, mais pesado tudo ficava. A fé, que deveria libertar, se tornara uma prisão, se transformara em medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não ser salvo. Lutero não estava rebelado contra Deus. Pelo contrário, ele tinha medo demais de Deus. Um medo paralisante, um medo que não gera transformação, apenas exaustão. E é aqui que muitos se perdem até hoje, porque confundem fé com desempenho, confundem relacionamento com Deus com merecimento, confundem justiça divina com punição constante. Lutero fazia tudo o que lhe ensinaram. Se a salvação dependia de obras, por que o coração continuava inquieto? Se o perdão vinha do esforço humano, porque a culpa nunca ia embora? Essa tensão interna começou a rasgar sua mente. Ele não ousava dizer isso em voz alta, mas no fundo sentia que havia algo errado na forma como a verdade estava sendo ensinada. Não em Deus, mas na interpretação dos homens sobre Deus. E isso é perigoso, porque questionar sistemas sempre tem um preço. Questionar certezas coletivas pode te colocar sozinho. Lutero ainda não sabia, mas essa crise não era o fim. Era o começo, porque toda grande transformação espiritual começa quando a alma se recusa a aceitar respostas prontas. Em meio a essa angústia, Lutero se voltou ainda mais para as Escrituras. Não para confirmar o que já acreditava, mas para entender o que talvez tivesse sido distorcido. Ele começou a ler a Bíblia com outro olhar, sincera. E foi ali, em textos que sempre estiveram diante de todos, que algo começou a se mover. Não de forma explosiva, mas silenciosa, quase imperceptível, como uma semente enterrada profundamente. Ele se deparou com palavras que pareciam simples demais para serem verdadeiras. Palavras que muitos liam, mas poucos compreendiam. O justo viverá pela fé. Essa frase ecoou em sua mente como um sussurro persistente. Não era uma ordem, não era uma ameaça. Lutero acreditava que a justiça de Deus era algo a ser temido, um padrão inalcançável que condenava qualquer falha. Mas e se essa justiça não fosse um peso, e sim um presente? E se a justiça não fosse algo que o homem constrói para alcançar Deus, mas algo que Deus concede para alcançar o homem? Essa ideia era quase ofensiva para a mentalidade da época, porque retirava do esforço humano o protagonismo da salvação. E o orgulho humano não gosta disso. Ora, ele estava diante de duas opções: continuar acreditando no sistema que o adoecia ou aceitar uma verdade que parecia simples demais para ser aceita. Ele percebeu que sua dor não vinha da fé, mas da tentativa de controlar a fé.
de transformar Deus em um juiz inalcançável e a si mesmo em um réu eterno. Mas a Bíblia apontava para outra direção. Apontava para a graça, para a fé, para um Deus que justifica, não por mérito, mas por amor. Pelo contrário, trouxe conflito, porque aceitar isso significava romper com tudo o que lhe ensinaram. Significava abandonar a ilusão de controle. Significava admitir que nunca foi sobre o quanto ele fazia, mas sobre o quanto Deus já havia feito. Talvez essa seja a parte mais difícil da fé. Abrir mão da necessidade de provar valor. Abrir mão da necessidade de merecer. Porque, no fundo, o ser humano gosta de sentir que conquistou algo. Não era um complemento ao esforço humano, era o fim dele. E essa verdade muda tudo. Quando ele percebeu isso, algo começou a se reorganizar por dentro. Não foi uma emoção intensa, foi clareza. Uma clareza que desmonta a culpa. Uma clareza que silencia a acusação interna. Uma clareza que não grita, mas sustenta. Lutero entendeu que sua crise não era sinal de fracasso espiritual. Era sinal de despertar. Porque Deus não estava exigindo mais dele. Deveria carregar. A fé deixou de ser um campo de batalha e se tornou um lugar de descanso. Não descanso da responsabilidade, mas descanso da condenação. E quando isso acontece, a obediência muda de natureza. Ela deixa de ser movida pelo medo e passa a ser movida pela gratidão. Esse foi o ponto de virada. Ainda invisível para o mundo, mas definitivo dentro dele. E é aqui que a história de Lutero começa a tocar vidas séculos depois. De todos os que tentam ser bons o suficiente para merecer o amor de Deus. Era de todos os que vivem cansados espiritualmente. Era de todos os que confundiram religião com relacionamento. A verdade que Lutero começou a enxergar não o tornou arrogante, tornou-o livre. Livre da culpa constante, livre da autoacusação, livre do medo paralisante. E essa liberdade não o afastou de Deus, o aproximou. Ele ainda não imaginava o impacto dessa descoberta. Estruturas, dividiria opiniões e mudaria a história. Tudo o que ele sabia era que pela primeira vez sua fé fazia sentido. Pela primeira vez ele conseguia respirar espiritualmente. E quando alguém experimenta isso, não consegue mais fingir que não viu. A crise havia cumprido seu papel, não para destruí-lo, mas para revelar algo que sempre esteve ali, escondido atrás do medo, da tradição e da culpa. Respire fundo por um momento. É sobre o que acontece quando a verdade finalmente encontra um coração cansado de tentar sozinho. Martinho Lutero tentou ignorar o que havia entendido. Tentou tratar aquela revelação como apenas mais um pensamento entre tantos outros. Afinal, aceitar aquilo significava mexer em estruturas profundas, não apenas externas, mas internas. Ele havia carregado um peso que nunca foi imposto por Deus, mas construído por homens. E isso não é fácil de aceitar. Porque quando uma pessoa percebe que sofreu desnecessariamente, a dor da libertação vem misturada com indignação, confusão e medo. Lutero começou a viver um conflito silencioso ainda mais intenso. Por fora, continuava obediente, respeitado, cumpridor de regras. Por dentro, a verdade recém-descoberta não parava de crescer. Quanto mais ele estudava as Escrituras, mais percebia que a Bíblia não sustentava a lógica da culpa eterna que lhe ensinaram. A fé não era uma escada que o homem sobe para alcançar Deus. Era um presente que desce do céu até o homem. A justiça de Deus não era um chicote, mas uma cobertura. E essa compreensão começou a desmontar, peça por peça, o edifício de medo que havia sido construído dentro dele. Por um vale de solidão. Porque quando você enxerga algo que a maioria não quer enxergar, você se torna um estranho no próprio ambiente. Lutero começou a se sentir deslocado.
Não porque tivesse mudado externamente, mas porque internamente já não cabia mais no mesmo lugar. Ele percebeu que o sistema religioso precisava de pessoas culpadas para se manter forte. Rituais sem fim, de uma sensação constante de dívida espiritual. Porque quem se sente eternamente em falta nunca questiona, nunca confronta, nunca se posiciona. E isso começou a incomodá-lo profundamente. Não por rebeldia, mas por coerência. Porque se a salvação vinha pela fé, então a moeda de troca que sustentava aquele sistema perdia o valor. E sistemas não gostam de perder poder. Eles reagem, eles atacam, eles distorcem, eles silenciam. Mas já sentia o peso da pressão invisível, a pressão de permanecer calado, de não ir longe demais, de não pensar demais. Essa é uma das maiores provas espirituais que alguém pode enfrentar. Não é a perseguição aberta, é o convite ao silêncio conveniente. É quando ninguém te proíbe, mas todos esperam que você não fale. Quando ninguém te acusa, mas todos observam. Lutero sentia isso. Ele sabia que aquela verdade não era apenas pessoal. Se fosse verdade para ele, era verdade para outros. E se fosse verdade para outros, o sistema teria que mudar. E mudar significa perder controle. Foi nesse ponto que a crise deixou de ser apenas interna e começou a se tornar uma missão involuntária. Lutero começou a ensinar, não com discursos inflamados, mas com explicações simples. Ele não gritava, ele mostrava o texto, ele não atacava pessoas, ele questionava ideias. Porque ideias, quando confrontadas com a verdade, se desfazem. Pessoas atacadas se defendem, mas ideias expostas se revelam frágeis. Aos poucos, outros começaram a perceber o mesmo que ele. Pessoas cansadas, pessoas oprimidas espiritualmente. Pessoas que sempre sentiram que algo estava errado, mas nunca souberam explicar o quê. A crise de Lutero começou a encontrar eco em outros corações. Mas junto com isso, veio o medo real. Fiar uma estrutura poderosa nunca sai barato. Lutero sabia disso. Ele não era ingênuo. Ele conhecia a história. Conhecia o destino de outros que ousaram pensar diferente. E ainda assim, a verdade já havia passado do ponto de retorno. Porque quando alguém experimenta a liberdade espiritual, o silêncio se torna mais doloroso do que o risco. Ficar calado começa a parecer traição à própria consciência. É uma forma lenta de morrer por dentro. A crise atingiu seu ápice quando Lutero percebeu que não era mais possível conciliar as duas coisas. Ou ele permanecia confortável dentro do sistema e negava aquilo que havia entendido, ou ele se posicionava e aceitava as consequências. Essa decisão não foi tomada de uma vez. Ela foi amadurecendo em noites sem sono, em orações silenciosas, em lágrimas que ninguém via. Ânsia de medo. Ela nasce quando o medo já não é maior que a verdade. E naquele ponto, a verdade havia se tornado inegociável. Lutero entendeu que a fé que salva não escraviza, que Deus não negocia perdão, que a cruz não foi um sinal de cobrança, mas de quitação completa. E essa compreensão mudou não apenas sua teologia, mas sua postura. Ele deixou de agir como alguém tentando se salvar e passou a agir como alguém que já foi alcançado. Isso muda tudo. Muda o jeito de enfrentar a oposição. Porque quem já não precisa provar valor, não se curva com facilidade. A crise que quase o destruiu agora o sustentava. Porque ela havia arrancado dele a necessidade de aprovação. Ele já não buscava a aceitação dos homens, porque havia encontrado descanso na aceitação de Deus. E quando isso acontece, o medo de perder posição perde força. O medo de ser rejeitado diminui. O medo de errar já não paralisa. Firme. E firmeza silenciosa é algo que sistemas frágeis não conseguem tolerar por muito tempo. Ele ainda não havia pregado nada publicamente de forma definitiva. Ainda não havia rompido oficialmente.
mas internamente a ruptura já estava feita. E isso é algo que ninguém pode impedir, porque quando a verdade cria raízes profundas, ela cresce mesmo no silêncio. Cresce mesmo sob pressão. Cresce mesmo quando tentam abafá-la. Não apenas revelar a verdade, mas preparar o homem para sustentá-la quando viesse a tempestade. Talvez você esteja vivendo algo parecido, não com Lutero, mas dentro de você. Talvez esteja sentindo esse desconforto silencioso, essa sensação de que algo não fecha, de que você faz, se esforça, tenta, mas a paz não vem. Talvez a sua crise não seja sinal de que você está longe de Deus, mas exatamente o contrário. Verdade, mesmo que isso signifique desmontar crenças antigas. Porque antes de construir algo novo, é preciso ter coragem de deixar cair o que já não se sustenta. Lutero ainda não sabia o que viria a seguir. Não sabia da oposição aberta, das acusações, das ameaças, da pressão pública. Mas ele sabia de uma coisa: não dava mais para voltar atrás. A verdade bíblica que ele havia entendido não era confortável, mas era libertadora. Despertou, não consegue fingir que não ouviu. E é exatamente aqui que a história entra em um novo nível. Porque a crise pessoal de um homem estava prestes a se transformar em um confronto histórico. E quando a verdade deixa o campo interno e entra no mundo externo, nada permanece igual. Se você acha que a crise de Lutero foi intensa até aqui, prepare-se. Mais silêncio e uma fé que já não depende de aprovação humana. Quando a verdade deixa de ser apenas um entendimento interno e começa a moldar atitudes, o mundo reage. Nem sempre com argumentos, quase nunca com humildade, mas com resistência. Martinho Lutero chegou a esse ponto sem alarde, sem espetáculo, sem intenção de se tornar um símbolo. Ele não queria ser visto como revolucionário. Queria apenas ser fiel ao que havia compreendido. Missão para gerar impacto. Ela simplesmente avança, e quando avança, toca interesses, desmonta conveniências e ameaça estruturas que dependem da ignorância para sobreviver. Lutero sabia que aquilo que havia entendido não podia mais ficar restrito ao seu coração. Não porque desejasse confronto, mas porque a consciência não aceita covardia por muito tempo. Ele via pessoas sendo esmagadas pelo mesmo peso que quase o destruiu. Tentando negociar com Deus, tentando pagar uma dívida que já havia sido quitada. E o silêncio, nesse momento, passou a parecer cumplicidade. Falar se tornou um dever, não um desejo. E quando alguém fala movido por convicção e não por vaidade, a força da mensagem se multiplica. O confronto não começou com gritos. Começou com texto, com argumentos bíblicos, com perguntas incômodas. Lutero expôs contradições que muitos preferiam ignorar. Distorção da imagem de Deus. E isso é o que mais incomoda. Porque não dá para rebater a verdade sem revelar a própria fragilidade. A reação foi imediata. Não no início, mas à medida que a mensagem começou a se espalhar. Quanto mais pessoas despertavam, mais o sistema se sentia ameaçado. E quando o poder se sente ameaçado, ele não dialoga, ele intimida. Lutero foi chamado de herege, rebelde, perigoso. Tentaram desacreditá-lo, rotulá-lo, isolá-lo. A crise havia feito o trabalho profundo. Ele não precisava mais da aprovação dos homens porque havia encontrado paz com Deus. E isso o tornava inabalável. Não arrogante, mas firme. Ele entendia que não estava lutando por fama, estava lutando por coerência. Não estava tentando destruir a fé, estava tentando resgatá-la. O momento decisivo chegou quando lhe exigiram retratação. Aquilo que havia escrito e ensinado. Exigiram silêncio. Exigiram submissão a uma estrutura que ele já sabia não representar a verdade bíblica. Aquela não era apenas uma decisão teológica. Era uma decisão existencial. Negar a verdade seria negar a si mesmo.
E negar a própria consciência é um tipo de morte lenta. Lutero entendeu que perder tudo era menos doloroso do que perder a própria integridade. Quando ele se posicionou, não o fez com ódio, não ameaçou, apenas afirmou que não poderia ir contra a palavra de Deus, nem contra a própria consciência. Essas palavras não nasceram da coragem momentânea, mas de um processo longo de amadurecimento interno. A crise o havia preparado para aquele instante. Quem não passa pela crise, quebra no confronto. Quem passa, sustenta. A partir dali, não havia mais volta. Ele perdeu proteção, perdeu status, perdeu segurança. Tornou-se um alvo, verdadeiramente livre, porque já não vivia refém do medo. Já não precisava agradar, já não precisava negociar princípios. A verdade que o libertou agora o expunha, mas ele preferia o risco da liberdade ao conforto da prisão espiritual. E essa escolha tem um preço alto, sempre teve, mas também gera frutos que atravessam gerações. A crise de Lutero deixou de ser apenas pessoal e se transformou em um marco histórico. Ele não se tornou forte no momento do confronto. Ele já estava forte antes, no silêncio, nas noites de angústia, nas dúvidas que ninguém viu. É ali que os verdadeiros inabaláveis são formados, não no palco, mas no quarto, não no aplauso, mas na solidão. Talvez você esteja diante de um confronto diferente, mas igualmente decisivo. Talvez não seja um sistema religioso, mas uma mentalidade antiga, um padrão de culpa, uma crença que te prende. Calado, continue se moldando, continue aceitando menos do que a verdade. Mas chega um ponto em que o silêncio deixa de ser prudência e passa a ser traição à própria alma. E esse ponto nunca vem com aviso. Ele simplesmente chega. Lutero entendeu que a verdade bíblica não serve apenas para ser estudada. Ela exige posicionamento. E posicionamento exige renúncia. Mas também gera autoridade. Autoridade que nasce da coerência entre o que se crê e o que se vive. Essa autoridade não precisa ser anunciada. Ela é percebida. Ela se impõe pelo peso da convicção. O mundo sempre tentará calar quem desperta. Sempre chamará de radical quem se recusa a viver na superficialidade. Sempre rotulará como problema quem expõe incoerências. Mas a história mostra que são exatamente essas pessoas que empurram a humanidade para frente, a mentir para si mesmas. A crise de Lutero foi o fogo que queimou o medo e deixou apenas a verdade de pé. E ainda falta o último estágio. Porque depois do confronto vem a consolidação. Depois da dor vem o entendimento completo. Depois da ruptura vem a liberdade madura. A história ainda não terminou. E o que vem a seguir conecta tudo isso não apenas ao passado, mas ao presente. Porque a verdade que libertou Lutero continua libertando até hoje. Nunca buscou ser seguido, nunca buscou ser exaltado. Tudo o que ele queria era paz com Deus. E foi exatamente isso que encontrou quando entendeu aquela verdade bíblica que mudou tudo. A crise não terminou quando o confronto aconteceu. Ela terminou quando a fé finalmente encontrou descanso. Porque existe uma diferença profunda entre crer com medo e crer com confiança. Entre obedecer para não ser punido e obedecer porque se é amado. Isso nada mais foi igual. A verdade que ele entendeu não o tornou perfeito, mas o tornou inteiro. Ele continuou humano, falho, limitado, mas já não era escravo da culpa. Já não vivia tentando pagar uma dívida inexistente. Ele compreendeu que a justiça de Deus não era algo que o homem conquista com esforço, mas algo que recebe pela fé. E quando essa verdade se estabelece, a alma para de lutar contra si mesma. A obediência deixa de ser pesada. A realidade deixa de ser medo e passa a ser relacionamento. O impacto disso foi inevitável. Pessoas começaram a experimentar a mesma libertação.
não porque se tornaram mais religiosas, mas porque deixaram de ser reféns da culpa. Elas descobriram que Deus não exige sacrifícios intermináveis para aceitar alguém. Ele oferece graça para transformar alguém. E isso muda tudo. Muda a forma de viver, de pensar, de se posicionar. Muda a postura diante da vida. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história. A crise de Lutero nos ensina que Deus não desperta pessoas confortáveis. Ele desperta pessoas cansadas, pessoas que chegaram ao limite do esforço humano, pessoas que tentaram de tudo e perceberam que nada disso trouxe paz. A crise não foi castigo, foi instrumento. Foi o meio pelo qual Deus removeu camadas de medo, tradição vazia e religiosidade morta. Você conhece Entre em Colapso para que a verdade finalmente encontre espaço. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez sua fé tenha se tornado pesada. Talvez você sinta que nunca é suficiente, que sempre falta algo, que sempre há culpa, cobrança, medo. Talvez você esteja tentando agradar a Deus do mesmo jeito que Lutero tentou e esteja se sentindo cada vez mais distante. Se for assim, escute com atenção. Deus pode significar que você está perto demais de uma verdade que ainda não entendeu por completo. Lutero descobriu que a fé verdadeira não começa quando o homem faz mais, mas quando confia mais. Quando para de tentar controlar e aprende a descansar. Isso não gera acomodação, gera transformação genuína. Porque quem entende a graça não vive de qualquer jeito, vive com propósito, vive com responsabilidade, vive com gratidão. Medo é amor, não é punição, é convicção, não é pressão, é clareza. E essa verdade continua atual, continua necessária, continua libertadora, porque ainda hoje existem pessoas vivendo crises silenciosas, tentando ser boas o suficiente, tentando merecer algo que já foi dado. Ainda hoje existem pessoas carregando fardos que nunca deveriam carregar. E a pergunta que ecoava na mente de Lutero ainda ecoa em muitos corações. Perfeito. A resposta continua a mesma. Pela fé, não por obras, não por merecimento, pela fé. Quando você entende isso, algo se ajusta por dentro. A culpa perde força, o medo se cala, a paz encontra espaço. Isso não significa ausência de problemas, significa presença de sentido, significa saber quem você é e em quem você confia. Lutero entendeu que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas viver sem o peso da condenação. Compreendida de verdade, ela liberta, não superficialmente, profundamente. Talvez hoje você não esteja lutando contra um sistema religioso, mas contra uma mentalidade que te oprime. Talvez não seja uma instituição, mas uma voz interna que nunca se cala, sempre te acusa, sempre te cobra. Essa voz não vem de Deus. Deus não fala através da condenação. Ele corrige, sim. Ele transforma, sim. Mas ele não destrói a identidade de quem ama, libertando aqueles que têm coragem de encarar a própria crise e buscar respostas além do óbvio. A história de Lutero não é sobre rebeldia, é sobre fidelidade à verdade. Não é sobre romper por orgulho, mas sobre permanecer íntegro. Não é sobre religião, é sobre fé viva. E essa fé não exige que você seja perfeito, exige que você seja sincero. Sincero o suficiente para admitir que não consegue sozinho. Sincero o suficiente para descansar na graça. O que você não consegue. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se enxergou nessa crise, então não ignore isso, porque crises espirituais não vêm para destruir, elas vêm para revelar. Revelem quem você realmente é. Revelem no que você realmente acredita. Revelem se a sua fé está baseada no medo ou na verdade. Lutero atravessou essa crise e nunca mais foi o mesmo.
E você também não precisa continuar sendo. Se você sente que algo se encaixou por dentro, deixe isso registrado. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Isso não é para mim, é para você. É um posicionamento. Curta esse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo a mesma crise em silêncio. Porque quando a verdade liberta um, ela se espalha. E lembre-se disso: a fé que nasce da verdade não aprisiona, não acusa, não esmaga.